Mas antes de anunciar, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, Jeremias 39, verso 16. Mantenha sua Bíblia aberta. Se eu fosse você, eu pegaria uma caneta nessa hora, papel, ou se você anota no telefone, fique à vontade. Mas eu quero que você viaje comigo nesta reflexão. Jeremias 39, 16 diz assim: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. A pergunta que eu faço para você é: você conhece o Ebed-Meleque? Quem aqui já ouviu falar do Ebed-Meleque? Pus até uma fotinho, bota ela aí, por favor. Alguém aqui já ouviu falar do Ebed-Meleque? Fantástico, fantástico. Aqui temos uma vida aqui, um bereano. A história começa mais ou menos cerca de 600 anos antes de Cristo, momento onde Deus havia comissionado o profeta Jeremias para falar ao povo de Judá, Jerusalém, sobre catástrofes iminentes. A vida de um profeta era uma vida dura, porque Deus falava para ele, ninguém acreditava nele. Ele falava, ninguém continuava acreditando nele. Deus falava de novo, ele falava para o povo, ninguém acreditava nele. Ele ia dormir, acordava com esse mesmo discurso, ninguém acreditava nele. Você imagina a frustração que não deve ser para um profeta de todas as épocas, ouvir de Deus falar e perceber a completa inércia do povo. E o que ele estava anunciando naquela época? Ele estava anunciando uma grande catástrofe. E grandes catástrofes é muito difícil das pessoas acreditarem, assim como foi nos dias de Noé. Noé avisava o povo que Deus ia acabar com chuva no lugar onde nem chuva tinha. Você imagina então como ficava o desespero dele ter que falar algo que nem mesmo ele via acontecer ali na natureza, no clima da época, porque era o orvalho que irrigava a plantação, a terra. A catástrofe iminente que o profeta Jeremias estava dizendo ali era devido a um grande sistema de idolatria que o povo de Israel havia adquirido. O mesmo povo que havia recebido lá os 10 mandamentos, lembra? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. Era o povo que estava fazendo imagens de escultura, adorando a outros deuses e absorvendo o paganismo local. Assim sendo, Deus começa a mandar os seus profetas com advertências. Olha, lembra que esse não é o nosso caminho. Existem outros deuses na terra, mas eu sou o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O negócio de vocês é comigo e eu com vocês. Mas o povo preferia assimilar os deuses da terra. E vem um profeta, e vem outro profeta, e vem um profeta, e vem outro profeta, e chega nesse momento onde Jeremias começa com uma fala mais assim séria, uma exortação mais com ênfase à futura e possível destruição da cidade. Olha, se vocês então não me obedecerem, essa cidade vai ser destruída. Esse templo vai ser destruído. Aí então que o descrédito foi total. Não, como que Deus, que permitiu que Davi sentisse a inspiração e arrecadasse o dinheiro, que Salomão construísse com o dinheiro adquirido por Davi esse templo. Salomão que dedicou esse templo a Deus e disse que este templo seja casa de oração para todos os povos. Lembra? Na consagração do templo ele orou: Senhor, quando o estrangeiro orar aqui, ouve do céu e responde às suas orações. Como Deus que permitiu o centro da nossa espiritualidade ser construído em Jerusalém, é o Deus que vai permitir que esse centro de espiritualidade seja destruído. Isso é impossível. Esse Jeremias é um maluco. E começa uma oposição, e Jeremias vai anunciando: olha, não é só o templo, ele vai destruir a cidade, ele vai sequestrar as suas filhas e mulheres.
Ele vai levar o rei inimigo, o rei da Babilônia, vai entrar aqui na cidade, vai destruir os muros, vai destruir o templo, vai sequestrar as suas mulheres, vai levar o rei preso, vai ser calamidade. E ninguém parava para ouvir o profeta. Essa é a saga de Jeremias. Até que esse negócio começa a ficar tão sério e se aproximar o dia desse juízo, que Jeremias, então, num dos seus últimos discursos contra esse tema, começa a pregar uma rendição pacífica. Então ele fala: pessoal, me escute, já que vocês não quiseram me ouvir no quesito da espiritualidade, que era pare com a sua adoração de outros deuses e volte-se ao Deus de Israel, eu vou falar para vocês o seguinte conselho vamos nos render, porque o inimigo já está às portas. Vamos nos render, porque se nós nos rendermos, não vai haver morte. Não vai haver morte. Ele chega até para o próprio rei Zedequias da época e fala: olha, se você se render, você não vai nem morrer. Aí as nossas filhas, as nossas mulheres não serão levadas cativas. Vai ter uma paz aí no meio. Os líderes da terra, ao ouvirem então essa proposta de Jeremias, começam a armar um plano, dizendo: rei, o senhor está maluco de ouvir esse outro maluco Jeremias? Você não está vendo que ele está baixando o moral das tropas? Você não está vendo que agora, se as tropas estão ouvindo dele que é para se render, e quem acredita nele vai dizer: olha, acho que é melhor então se render, não vamos para a briga que nós não vamos ganhar essa guerra. Rei, permita que a gente pegue o Jeremias e dê um sumiço nele aí, um cala-boca nele, porque desse jeito não vai dar certo. E o rei permite. O rei permitindo, eles pegam Jeremias e colocam Jeremias dentro de uma cisterna. O que era uma cisterna? Era onde era guardada a água da chuva para as pessoas beberem. Só que essa cisterna estava seca. E então, por ela estar seca, ela estava também com lama dentro. Os líderes da nação pegaram o profeta, jogaram ele dentro da cisterna e Jeremias ficou atolado ali na lama. O que pensa um profeta numa hora dessa? Eu escuto de Deus, falo o que Deus quer, anuncio tudo aquilo que Ele me fala e o resultado que eu ganho é ser enterrado num lamaçal. Já se sentiu assim alguma vez? Parece que você faz todo o script de que Deus manda você fazer e parece que vai de mal a pior. Então, número 1, como primeira lição, não se equivoque achando que tudo que eu faço obedecendo a Deus me leva para um pódio terreno. Nunca faça essa matemática. Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus cuida de nós, mas isso não nos isenta de passar por grandes lamaçais, por grandes cisternas, por muitos fundos do poço, como Jeremias passou e enfrentou. E quando então Jeremias está lá, imagina a cena, jogado nessa cisterna, era uma cisterna funda, no meio do lamaçal, aparece o nosso herói. E o nosso herói, qual era o nome dele mesmo? Aquele que você não conhecia? Ebed-Meleque. Ebed-Meleque ouve aquilo e tem algo muito importante. Ebed-Meleque o texto diz no hebraico, Eved-Melech Hakush. Ele era Ebed-Meleque o Cush, que na sua Bíblia em português foi traduzida por etíope. Mas no original, Hakush tem a ver com uma identificação de descendentes de pessoas provindas da África. Portanto, Eved-Melech era um negro. Eved-Melech era um etíope. Eved-Melech era um Cush. Eved-Melech era alguém que trabalhava como oficial do rei. Possibilidades. Talvez ele era um eunuco. Talvez ele era um guardião do harém de mulheres do rei. Com certeza absoluta, ele era alguém de confiança do rei. E ele fica tocado de imaginar que o profeta estava lá no meio da lama. O que nos faz pensar que ele devia conhecer Jeremias.
Por que alguém ia ficar tocado com alguém que não conhece, que não quer nem saber, e que a fofoca está dizendo que está fazendo mal para a população, que está baixando este moral das tropas? Por que eu vou me mexer com isso? Sendo que foi o rei que autorizou jogá-lo, sumir com ele, dar um cala-boca nele. O que nos faz pensar, então, que Ebed-Meleque tinha alguma amizade, algum carinho, alguma simpatia ali pelo profeta. E ele decide algo incrível. Preste atenção. Ele vai até o rei. Ele pega coragem e vai conversar com o rei para fazer um pedido ao rei. Quando nós falamos de pedido de servos para rei, eu acho que a base que nós sempre não podemos nos esquecer é daquele drama quando a rainha Esther vai falar com o rei Assuero, lembra? Ela percebe que não é algo normal chegar ao rei para pedir, ao ponto que ela pede oração, ao ponto que ela pede jejum, porque ela sabe que se o rei não estiver bem naquele dia, pode declarar sentença de morte, simplesmente por ela ter ido até ele sem ter sido convocada. Nós não sabemos qual era a relação, como Zedequias tratava essas coisas. O fato é que esse oficial decide ir lá falar contra a decisão do seu rei. E ele chega ao seu rei e diz: rei, não está certo. Não está certo. O Jeremias, o profeta, foi colocado numa cisterna. Rei, sabe o que vai acontecer? O Jeremias vai morrer de fome e de sede naquela cisterna. Rei, permita-me que eu vá lá resgatá-lo. E por incrível que pareça, o rei, ouvindo Ebed-Meleque, dá para ele os homens que ele precisava. Eles fazem cordas ali com panos, com tecidos, e resgatam o profeta Jeremias da cisterna. Que dívida Jeremias deve ter sentido, deve ter ficado ali com aquele etíope que o resgatou. Imagina quando ele contou para ele: você não sabe, eu tive que ir lá conversar com o rei, tive que ir lá pedir para te soltarem. Eu te pedi, o abraço, o encontro que essa ilustração tenta trazer para a nossa mente. Depois desse fato, Jeremias então solto, ele fica no chamado pátio da guarda. Fazendo o quê? Ele fica protegido pelo rei, que está sendo invadido, sitiado e cercado pelas forças de Nabucodonosor. E Jeremias fica nesse pátio até a casa cair, até os dramas acontecerem. Ele fica salvo. E ele então não foi morto na cisterna, nem de fome, nem de sede, porque Ebed-Meleque, que significa servo do rei, interviu nessa situação e salvou e resgatou o seu amigo, o etíope, o Hacush, que salvou o profeta Jeremias. Ele usou da sua influência. Então, quando você chega no texto que nós lemos no início, você percebe ali que é um outro momento. Que outro momento é esse? É o momento do fim. É o momento que, no verso 15, abra lá comigo, Jeremias esteve preso no pátio da guarda, e o Senhor lhe dirigiu a palavra. Ele saiu da cisterna, lembra que ficou ali guardado neste pátio. E ali preso, no sistema de guarda, ele ouve a palavra do Senhor, dizendo o quê? Vá ao Ebed-Meleque e diga para ele que sim, a cidade vai ser destruída, tudo vai acontecer, mas, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida. Por quê? Porque você confia em mim, declara o Senhor. Nós não sabemos o que aconteceu posteriormente a esta profecia. A Bíblia não nos fala exatamente como foi que essa promessa tomou lugar. Mas nós acreditamos que a palavra de Deus é viva, verdadeira, e que Ebed-Meleque não foi morto pelas tropas e prosseguiu a sua vida. Um etíope que salvou um profeta.
um etíope que recebeu uma profeta de livramento, de escape e de, guarda essa palavra, resgate. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Um etíope que tinha encarnado na sua identidade o seu nome, servo do rei, obteve o favor de Deus. Deus não se esqueceu dele. Deus lembrou dele e o resgatou. Faz um pause nessa história e pensa agora nos momentos da igreja primitiva. Na igreja primitiva começou a crescer o número de pessoas que falavam grego e pessoas que falavam hebraico, e tinha viúvas então que não conseguiam falar as duas línguas e precisavam serem cuidadas. Assim nasceu chamada escolha dos 7, os 7 que nós identificamos como os primeiros diáconos que foram eleitos na igreja primitiva e que Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava entre eles. Estudamos isso bastante durante a nossa série de Pentecostes. E lá existia um outro diácono chamado Filipe. E Filipe não era só um diácono, então, que servia às mesas, como era a função ali daqueles diáconos para cuidar das viúvas e da distribuição dos alimentos. A Bíblia diz que Filipe era um grande evangelista. Ele ia para lugares que ninguém queria ir. Ele ia para Samaria, ele evangelizava, ele pregava, ele achava o seu caminho. E um belo dia, esse Filipe, tocado pelo Espírito de Deus, e se você quiser abrir comigo, estou em Atos capítulo 8, 26, um anjo fala para ele, olha, vá, Filipe, para a estrada deserta de Jerusalém a Gaza. E Filipe vai. Primeiro, preste atenção, ele vai para um caminho que é um caminho de conflito. Quem acompanhou na semana passada, lá no território em Gaza, território palestino, na última semana, lançaram mais de 200 foguetes contra o território de Israel. E você imagina como não ficou meu coração orando pela Sicília, que lá está agora, mas isso é parte da vida em Israel. Eu costumo dizer que desde Josué é assim, nada mudou e nada vai mudar até que o rei, que o Messias volte. Então, sempre acontecem alguns conflitos lá. E ele encontra com um ser humano no caminho. E a Bíblia diz no verso 27 do capítulo 8 de Atos que ele se levantou, partiu e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante de uma rainha dos etíopes, que ele cuidava de todos os tesouros de Candace. E esse oficial etíope, preste atenção, cerca de 600 anos depois da história do Ebed-Meleque, mais um etíope aparece na cena. E esse está lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lá, devia estar com os rolos do profeta Isaías. E o Espírito disse para Filipe, Filipe, se aproxime aí da carruagem. Então imagina que é uma carruagem andando, em cima dela tem um oficial, o oficial está com um rolo lendo o livro de Isaías. E Filipe corre, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ouviu que ele estava lendo o texto bíblico e pergunta, você entende o que estava lendo? Essa pergunta é muito tranquila, porque mesmo para aqueles que nasceram no Evangelho, tem muita gente que tem profundas dificuldades de ler e estudar os livros proféticos, não é verdade? Quem aqui leu Sofonias, Ageu, Abacuque nesse último ano? Só para você ter uma noção. Então, é o mesmo procedimento. Ele ouve e fala, acho que você não está entendendo o que você está lendo. E o oficial disse, como que eu posso entender se alguém não me explicar? E ele convida, Filipe, suba aqui para a carruagem do meu lado. E o eunuco e esse etíope estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo. Diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Ele estava lendo Isaías capítulo 53. Isaías 53.
E Filipe começa a explicar para ele, começa a falar para ele que essa profecia, dada ali 600 anos antes de Cristo, tinha se cumprido em Jesus, o Jesus que já tinha sido crucificado nessa época, ressuscitado, já havia tido a sua ascensão, e os seus seguidores estavam propagando a palavra, e Filipe era um deles. E diz para esse etíope, é isso, é esse Cristo, é esse Jesus, essas são as boas notícias, este é o Evangelho, este Jesus está vivo. E esse etíope não pensa duas vezes. O caminho está acontecendo, ele repara ali uma água e ele diz, eu quero ser batizado agora. E Filipe fala, está tudo bem, se você crê de todo o seu coração, vamos te batizar agora. E batizam. E esse etíope, esse oficial, cerca de 600 anos depois da história de Ebed-Meleque, ele recebe a fé, ele recebe a salvação, e ele faz uma ligação entre o primeiro etíope, o primeiro Hacush daquele momento, com esse segundo, um na época do Antigo, outro na época do Novo Testamento. Deus, então, não só resgatou Ebed-Meleque, mas lembra da promessa? Eu o resgatarei. Deus resgatou um outro etíope na época de Jesus que estava lendo sem entender. Mas não parou por aí. O Estado de Israel foi declarado a sua independência em 14 de maio de 1948. E quando se declarou a independência de Israel, em 48, os exércitos inimigos ao redor de Israel atacaram Israel e começou a chamada Guerra da Independência. E essa guerra fez, obviamente, muitos mortos, mas era a forma de Israel sobreviver à sua decisão de declarar o seu Estado. Milhares de anos depois da promessa de Deus a Abraão, de que Deus seria Deus, de que ele seria um povo e de que o povo teria uma terra. E aí o que acontece? A nação começa a se desenvolver, a nação começa a cavar o chão para construir os seus primeiros trabalhos na agricultura, as primeiras comunidades agrícolas, até que eles percebem que estava faltando gente naquela história inicial. Você imagina de quem eles se lembraram nessa hora? Não necessariamente de Ebed-Meleque, mas se lembraram dos etíopes. E em 1984 fizeram uma primeira operação chamada Operação Moisés, Operation Moses. O que era essa operação? Através dos campos de refugiados do Sudão, pegarem os etíopes e trazerem meio que escondidos para Israel. E assim eles conseguiram resgatar 8.000 etíopes e levaram para Israel. 84. Chegou 1991, novamente, nós temos outros para resgatar. E em 1991, a Etiópia estava vivendo um drama, um início de guerra civil, revoltados tentando atacar o governo naquele estado caótico. E Israel mandou os seus aviões, tiraram os bancos dos aviões para caberem mais pessoas. E essa operação, em 1991, resgatou, põe as fotos aí, por favor, que eu mandei. Olha só, resgatou quase 15 mil etíopes. Se eu não me engano, foi no período de 35 horas. Que entravam nos aviões e a maioria deles estavam descalços. No caminho, eles tiveram que muitos deles atravessarem desertos para chegar até o aeroporto. Cerca de 4.000 pessoas morreram pelo deserto, não conseguindo chegar lá. Dentro desses aviões que chegaram lá, 4 nascimentos ocorreram. Quando o avião partiu, as mulheres estavam grávidas e nasceram dentro do avião. Hoje, nós temos em Israel mais de 140 mil etíopes que foram resgatados, que foram levados até lá. E eu confesso que eu não consigo não fazer uma associação, e você não precisa acreditar em mim. Mas quando eu leio, eu
resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim. Existia uma profecia local na Etiópia que dizia: um dia um grande pássaro branco nos levará para a terra prometida. Você imagina quando eles viram os aviões chegando? E eles iam entrar naquele pássaro. Quando eles perceberam que Deus não havia esquecido-os, não havia deixado aquelas tribos que foram espalhadas, e como se pergunta, como foram aparecer judeus lá na Etiópia? É porque vocês têm que se lembrar que 10 tribos foram espalhadas pelas nações, mas Deus conhece os seus filhos pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe como você se chama, Ele sabe se o seu nome carrega o servo do rei, ou se carrega amargura, ou se carrega falta de fé, ou se carrega tristeza. Ele te conhece e Ele vai atrás dos seus, porque Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas, e o bom pastor, não importa onde você estiver, Ele vai te resgatar, porque Ele te ama. E isso não é fala simplesmente para você imaginar, não, mas eu estou em Cristo e fui encontrado por Ele, amém por isso. Mas eu te garanto que em algum momento da sua vida você vai se sentir como alguém chamando, pedindo que os céus olhem para você e te resgate. Naquele dia, não se esqueça, o Senhor conhece você desde que você nasceu, desde que você foi formado. O Senhor tem bons planos para a sua vida e para a minha vida. A história de Ebed-Meleque nos fala sobre o poder de uma amizade, de uma coragem para lutar pela justiça, e este etíope assim o fez. Por ele ter feito isso, ele ganha uma promessa de salvação. E como acontecem nos livros proféticos, as profecias acontecem no momento a curto prazo. Acontece depois a médio prazo, como aconteceu no oficial etíope que foi encontrado por Felipe. Acontece a longo prazo, como aconteceu no resgate do povo etíope. E não acabou. E não acabou. Se você ler o livro de Salmos, você vai descobrir que ainda há outros desdobramentos para a nação dos etíopes, porque Deus, que conhece os seus filhos, não os abandona. Mas isso é um próximo capítulo. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas que há momentos que nós perdemos o chão. Mas lembra a tua alma, traga a tua mente. O Senhor me conhece. E eu termino aqui com as palavras do pastor Enéas Tonini, pastor emérito dessa igreja, que um dia sabiam que ele estava passando por uma grande dificuldade, e disseram assim: pastor, o senhor tem que ir lá em tal lugar, falar com fulana de tal, porque é uma grande serva de Deus e vai ter uma palavra para te tirar dessa situação. Nós sabemos que o senhor está passando seu sofrimento, então vai lá, pastor, vai lá. E a resposta dele foi uma resposta que, quando eu ouvi da boca dele, eu guardei no meu coração por todos os meus dias. E ele só disse assim: muito obrigado pelo seu cuidado, mas Deus sabe onde eu moro. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que você precisa. Deus te socorrerá em todo momento. Vamos ficar. Sim, Senhor, faz-nos corajosos como Ebed-Meleque. Faz-nos corajosos para lutarmos contra toda a injustiça.
Faz-nos corajosos para salvarmos o nosso próximo quando ele estiver perto da gente, ali, atolado em lamaçais. Usa-nos, Senhor, para promovermos a vida. Usa-nos, Deus, para promovermos resgates. Usa-nos para distribuirmos e compartilharmos o seu amor através de ações e não de palavras mortas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a terra e perceber, Senhor, aqueles também que estão lendo a palavra sem entender. E inspira-nos para sermos Filipes, diante daqueles que não entendem, Senhor, que sejamos estimulados para aprender mais a Tua palavra e explicarmos a Tua palavra e levarmos vidas ao encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como fez Filipe com esse oficial etíope. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a Tua palavra e lembrar que a Sua palavra não passará, tudo passará menos a Tua palavra. E que ela cumprirá os propósitos do Senhor. Ajuda-nos a entender, a esperar nela, a crer nela, a viver a palavra, sabendo de que o Senhor que conhece, que sabe quantos fios de cabelo temos, o Senhor que nos guarda, é o Deus que nos resgatará em todos os momentos da vida. Põe isso no nosso coração e sela, Senhor, esta certeza de que o Senhor cuida de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Abrace seu irmão e diga: resgate alguém. Resgate alguém. Resgate alguém de algum lamaçal. Com certeza você conhece.